Oficina que não vende, quebra. Fala galera da Mecânica One, beleza? Thiago Valente aqui na área, gravando mais um vídeo para vocês, pra gente falar hoje sobre um tema doloroso, porém muito importante, fundamental, e a galera foge desse tema. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de uma área técnica. Uma área técnica, a mecânica, a manutenção, seja mecânica, elétrica, eletrônica, ela é uma área técnica. A engenharia é uma área técnica também. Não é via de regra. No entanto, estatisticamente... São as estatísticas. Não conheço essas senhoras. Podemos comprovar que as pessoas que têm uma formação muito refinada na área técnica têm dificuldade em outros setores, como por exemplo a área comercial. O cara é muito técnico e pouco comercial, e eu preciso dosar isso quando a gente fala de empresa. E esse tema a gente vai falar sobre ele hoje. Até o final do vídeo eu vou mostrar para vocês o que muitas oficinas que eu acabo observando, percebendo que vivem esse tipo de problema e às vezes nem sabe que tem esse problemão para conseguir lidar. E eu vou falar para vocês como conseguir solucionar algumas alternativas viáveis de se conseguir resolver esse problema de vendas. E hoje a gente vai falar especificamente sobre um tópico de vendas. Vendas, tem vários vídeos sobre venda que a gente pode falar, que a gente vai falar aqui durante todo o canal da Mecânica One. Como eu disse para vocês, o cara que é muito técnico, só para a gente conseguir entender e clarear mais onde eu quero chegar para vocês, para ficar bem claro o que eu tô querendo dizer para vocês, o cara que é muito técnico, às vezes é como se ele fosse mais engessado para relações pessoais, para chegar no ambiente e criar um relacionamento, criar um networking, criar um benchmark ali. Isso é importante, isso faz parte do processo de construção de uma empresa. Porque quando a gente está falando de empresa, a gente está falando que ela vende, comercializa ou um produto ou uma gama de produtos ou serviços. E meu patrão, se ela passa pelo processo de venda, você vai ter que lidar com o cliente. E vender, regra número 1, é relacionamento. Venda é relacionamento. Muitas das vezes o cara compra porque ele criou um relacionamento. Ou ele criou um relacionamento com o vendedor, com o dono do negócio, um relacionamento com a marca. As pessoas também criam relacionamentos com marcas. Quantas pessoas vocês conhecem, talvez vocês até sejam uma dessas pessoas, que acabam criando um relacionamento com uma marca de carro e diz assim: cara, aqui em casa é só Honda, aqui em casa é só Volks. Eu já peguei clientes que o cara disse, cara, o cara chega na oficina e tá com um carro novo, mas quando vê um carro da mesma marca, o cara só gosta de Volkswagen e elogia super bem, pode falar maravilhas da Honda, da Toyota, e o cara tem condições para comprar o carro que ele quiser, mas simplesmente ele escolhe aquela marca. E ele criou um relacionamento com aquela marca ao longo de um tempo, de um período. Sabendo disso, e de certa forma é algo até óbvio, você vai precisar vender no dia a dia da tua empresa. E adivinhe o que eu tenho para dizer para vocês: empresa que não vende, é óbvio, empresa que não vende quebra, fecha as portas, ela não segura a parada, porque a empresa é feita para comercializar produtos, serviços, e ela precisa vender. Muitas das vezes o produto está na prateleira dela, ela tem produto e do outro lado da rua tem os clientes passando. O que ela precisa fazer? Ela precisa fazer com que esse produto alcance esses clientes que estão lá na rua. Só que para isso você precisa fazer com que a tua empresa, a tua oficina, a tua autoelétrica pense em vendas. O teu time precisa pensar em vendas, precisa entender de vendas. Uma observação logo para a gente fazer um parêntese e quebrar esse paradigma de dizer assim: ah não, o cara que vende, o cara que vende bem, o cara que tem aquele jeito de ver, sabe vender, é um cara que ele tem um dom, o cara tem a lábia, a magia. Eu tô falando de venda, eu tô falando de venda muitas das vezes até técnica mesmo, venda de máquina, de equipamento. E a verdade é que tudo nessa vida
é treino. E inclusive as vendas também é treino. E existem técnicas de vendas que você pode aplicar no teu dia a dia e que você pode repassar para a tua equipe. Não só pode repassar para a tua equipe, como deve. Dentro da tua lista de treinamentos, do teu planejamento de treinamentos anual da tua empresa, precisa estar incluído lá uma técnica de vendas, precisa estar incluído lá atendimento ao cliente, precisa estar incluído lá pós-venda, que você ou alguém que dentro da tua equipe seja o melhor, o cara que tenha a melhor formação no assunto, de repente dentro da tua equipe de 10 pessoas, tem um cara que o cara é fera em vendas. O porquê? Porque o cara pratica muito, já trabalhou na área comercial há muito tempo, o cara já fez treinamentos, o cara aprendeu com outras pessoas, ganhou experiência e ele pode multiplicar as técnicas que ele utiliza para o resto da tua equipe, para que toda a equipe pense em vendas, entendam que precisam comercializar, vender produtos e serviços. E eu já cheguei a falar para vocês em outros vídeos que dentro da nossa área mecânica, e eu me incluo nisso porque eu já cometi esse erro inúmeras vezes e tinha muito forte essa deficiência, vamos chamar assim, esse déficit nessa área, nesse segmento aí que a gente pode falar de vendas, e fui melhorando ao longo do tempo e continuo melhorando e me aperfeiçoando em chegar à seguinte conclusão: o cara que é técnico, o que ele gosta de estudar? Qual é o curso que ele se matricula para fazer? Eletrônica, osciloscópio, transdutor, se matricula para aprender a operar um aparelho diagnóstico e por aí vai. Ou seja, o cara faz cursos técnicos, curso de conhecimento técnico, que é algo que ele curte, é algo que ele gosta, é algo que ele tem aptidão. Eu me sinto à vontade, estou em casa, aqui é minha praia, zona de conforto, tranquilaço. Só que ele acaba esquecendo de outros itens, como relações interpessoais, gestão de pessoas, no caso do dono do negócio, gestão de pessoas. E uma dessas áreas, que é o vídeo de hoje, é vendas. Ele esquece que ele precisa entender, conhecer de vendas e de técnicas que podem ser aplicadas até na forma como ele conversa e explica para o cliente. É importantíssimo ter, por exemplo, o conhecimento técnico para você explicar o fundamento ali da importância de se utilizar um aditivo para o cliente, muito importante. É óbvio que um conhecimento técnico é super importante para na hora que o teu cliente está lá com o carro, você identifica que o reservatório de expansão está uma imundície, completamente barrento, não dá nem para enxergar o nível do líquido de arrefecimento, e você oferece lá uma limpeza do sistema de arrefecimento, que é um serviço que está vendendo para aumentar o teu ticket e para atender uma necessidade que efetivamente o cliente tem, e tu aproveita e fala sobre o aditivo, aquele líquido colorido que na maioria das vezes tem cliente que não faz a mínima ideia, ele olha aquele produto e diz assim: é só mais um produto que eu vou gastar dinheiro. E o conhecimento técnico, obviamente, ele vai te ajudar a dar uma explicação mais técnica. Aí você vai balancear, dependendo do tipo de cliente, uma linguagem mais técnica com uma linguagem mais comercial, falando de uma forma que o cliente entenda. Não adianta explicar só a parte técnica, explicar as formulações químicas que existem, o tipo de reação que vai acontecer lá, que muitas das vezes o cliente não vai entender. Mas se tu explicar para ele que a água batendo no metal ocorre a oxidação, que enferruja igual a grade, o portão da casa dele, quando bate a água e oxida, isso ele vai entender. Muitas das vezes você precisa dessa explicação porque o cliente ele é um cliente auditivo. O que é um cliente auditivo? É o cliente que ele precisa ouvir a descrição do produto e ele te faz muita pergunta, porque ele quer informações, ele quer... Sabe aquele cliente que quer a ficha técnica do produto? Pois é, ele é chamado de cliente auditivo. Aproveitando que eu estou falando sobre esse tema, existem 3 tipos de cliente que a gente chama dentro desse processo de vendas aí. A gente tem um cliente auditivo, visual e sinestésico. O que é o cliente predominantemente um cliente auditivo? É aquele cliente que chega na loja e... Vamos pegar um outro exemplo que não é nem da mecânica. Ele vai comprar uma roupa, só que ele olha a roupa e ele diz assim: qual é o material dessa roupa? Aí o cara fala: essa roupa ela veio de onde? Ou seja, ele quer informações, ele quer ouvir, é um cliente auditivo, ele quer ouvir informações técnicas sobre aquela compra que ele está fazendo. O processo de compra dele é feito pelo sentido audição. No caso da oficina, é aquele cliente que faz perguntas para ti: mas por quê? E como é que funciona?
E ele pega a embalagem e ele vai ler a embalagem. Diz: o que é esse monoetileno glicol? E ele te pergunta: e por que tem um rosa e tem um azul? E aí você vai ter que explicar. Esse momento, o teu conhecimento técnico ajuda e ele é fundamental. Ponto. Assim como tem um cliente auditivo, eu tenho também um cliente visual. O cliente visual é aquele cliente que ele vai comprar um carro, ele não tá nem aí se o carro... Se tu for um vendedor e tu chegar, tu não entendeu que cliente é aquele que tá na tua frente, tu ainda não fez a leitura, tu não utilizou as técnicas de venda para entender qual é aquele tipo de cliente, e tu já começa falando das características técnicas do motor. Olha, esse motor aqui tem potência X, o torque dele vai até tanto, o câmbio automatizado dele faz isso, tem essa função, e ele não tá nem aí porque ele não é um cliente auditivo, ele compra pelo design. É um cliente que ele olha e ele quer ver as curvas do carro, ele quer olhar o banco de couro. É um cliente visual. É o cliente que vai comprar roupa, ele não quer saber de tecido, de onde veio a roupa. Ele olha a roupa e ele diz assim: cara, eu quero essa roupa. Sabe o cara que chega e ele diz aqui: eu vou levar essa camisa. O cara não experimentou, não pegou no tecido, ele bateu o olho e ele leva, botou na sacola. Às vezes nem dá nele a camisa, ele não experimentou. É o cliente visual. Eu, por exemplo, eu sou predominantemente, na maioria das minhas compras, um cliente visual. Eu gosto muito de design, de olhar um carro, eu gosto de ver a curva, o design. Pelo fato da minha formação técnica, que eu gosto de saber um pouquinho mais de detalhes de informação técnica do carro, mas eu sou um cliente predominantemente visual, auditivo, visual. E o sinestésico? O sinestésico, ele tem que sentir e experimentar aquilo que ele está comprando. É muito dificílimo vender um perfume para um cliente sinestésico se não for experimentando. Tem que colocar, ele tem que, que maravilha de perfume. O cliente sinestésico, ele tem que sentar no carro, ele tem que pegar no volante, sentir o carro, e ele vai te dizer assim: eu posso fazer um test drive? Esse é o cliente sinestésico. O cliente sinestésico vai comprar roupa, não adianta tu chegar falando um monte de informação da roupa, ele olhar o design ser lindo, é maravilhoso. O visual já teria comprado, já estava lá na fila pagando já. O sinestésico não, ele tem que ir no provador. Se ele for levar 10, é 10 roupas que ele vai lá no provador. Definitivamente eu não sou sinestésico. Eu bati o olho, gostei, levei. Aproveitando que o tema que a gente está falando é vendas, e aí veio essa sacada, eu estou aproveitando para falar para vocês, explicar. Eu não sei se vocês já ouviram isso alguma vez, se vocês já pararam para perceber. Toda vez que a gente está treinando um time de vendas, tenho 10 vendedores, concessionária. Tá aí o Everaldo, que já foi diretor de concessionária, sabe disso. A gente já conversou isso várias vezes. Concessionária, tô treinando o meu time de vendas. Cara, esse time de vendas tem que ser assim, olha, faca na caveira. É aquele time faca na caveira em vendas. É um time que pensa em vendas, pensa em meta, pensa em atender o cliente da melhor forma possível e gerar uma conversão. Aquele cliente tem que gerar conversão. Time de vendas. O meu time de vendas é muito forte. Quando eu vou treinar esse time de vendas, a gente treina. Não é um treinamento, são vários treinamentos. Dentre esses treinamentos tem os tipos de cliente, aí entra esse treinamento de formação para ele entender e que técnica ele vai utilizar para entender qual é o tipo de cliente que está na frente dele. Em questão de apenas alguns segundos de conversa, você já começa a captar a informação e entender pelo gestual do cliente, pelo que ele fala, pela forma como ele chega olhando na loja, você começa a captar a informação de que tipo é esse cliente. O que você faz? Você dá uma retribuição, você entrega algo para captar, para entender qual é o tipo de recepção. Você joga para ver qual é o retorno que isso vai dar, para ver se realmente confirma a tua hipótese. Esse cara é um cliente visual. Só que isso depois vira prática, e quem trabalha com vendas comercial, isso faz parte do sangue depois. É igual dirigir, tu não pensa, caramba, eu vou passar marcha, piso na embreagem. Tu só faz isso quando tá aprendendo a dirigir. Depois tu faz automático, tu acorda de manhã, às vezes tu tá meio dormindo, mas tu escova o dente, é automático. Na venda é a mesma coisa, como qualquer coisa na vida. Então, o cara que é do time de vendas, ele vai lá, ele joga algo e ele vê, eu acho que esse cliente é visual. Quando ele volta, ele percebe e ele confirma a hipótese dele. Realmente é um cara visual. Se ele é um cara visual, eu vou chegar a ficar falando um monte de blá 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 para esse cliente. Olha, é o seguinte, esse motor aqui ele tem potência tal. Esse aqui foi o melhor design que essa montadora já fez.
É mesmo, cara? Esse aqui é o melhor design. Experimenta só eu te mostrar o painel desse carro. É muito lindo esse painel. Esse é o tipo de venda para o cliente visual, por exemplo. E assim vai. Beleza. Hoje eu não vou falar muito mais sobre isso. Se vocês quiserem, eu até gravo um vídeo falando especificamente, porque eu não fiz roteiro para gravar vídeo. Eu só quero falar sobre um tema que a galera pergunta muito e que eu tenho percebido dificuldade nas oficinas, porque a mentalidade da equipe não é uma mentalidade de vendas, porque é muito técnico. O que ele pensa? Ele pensa em fazer a manutenção, o diagnóstico. O carro chegou com falhamento. O que ele sabe? Ele sabe pegar, colocar o carro no elevador, ele sabe fazer a ordem de serviço, abertura, atende o cliente, faz a recepção, faz algumas perguntas para o cliente para entender o que está acontecendo com o carro, ele coloca os equipamentos dele lá para começar a fazer os testes, testar primário, secundário, supondo que seja um problema lá na bobina, no sistema de injeção, de ignição, e ele vai fazer os testes dele até chegar numa conclusão no diagnóstico. Ele consegue mostrar lá no osciloscópio para o cliente, isso perfeito. Só que mesmo assim, esse time não é formatado para pensar em vendas, porque ele entende ainda só da parte técnica. E para ficar mais claro o que é uma empresa, um time, uma equipe pensar como comercial, pensar com vendas. E eu daqui a pouco vou falar os efeitos negativos que, se você não souber administrar isso, pode também acontecer. É você entender as necessidades que o cliente realmente, efetivamente, verdadeiramente possui naquele carro dele, no veículo dele, que ele possui, e apresentar as opções que você tem na tua prateleira de produtos ou serviços que podem atender a necessidade que o cliente tem. No entanto, ele ainda não estava enxergando, e na maioria das vezes ele já passou em várias oficinas e nenhuma oficina que não tem um pensamento focado em vendas fez isso que você vai propor. Como, por exemplo, para ficar mais claro, o próprio exemplo que eu citei no início do reservatório de expansão. O cliente foi lá para fazer uma embreagem, sei lá. O cliente foi para fazer uma suspensão. E você olhou no carro do cliente, fez a suspensão, atendeu a necessidade primária do cliente. O que é a necessidade primária? Ele chega com um problema, com uma dor. Ele vai te dizer assim, ele vai falar qual é o problema que ele está sentindo. Se for manutenção corretiva, ele vai te falar: mano, é o seguinte, eu tô com um vazamento, cara, que tá pingando direto lá na garagem de casa. Ele já te falou qual é a dor, qual é o incômodo. Foi por isso que ele foi até a oficina. Cara, toda vez que eu esterço a roda, que eu vou sair lá da garagem de casa, começa a instalar, Ele já tá te dizendo qual é a dor. Ele já tá te dizendo qual é o problema. Eu tento desenvolver, eu tento acelerar, parece que o carro não anda. A rotação do motor vai lá em cima, mas o carro não desenvolve. E você vai fazer o quê? Atender a necessidade inicialmente primária do cliente. O que não pode acontecer, qual é o efeito negativo? Eu sou um time que pensa em vendas agora. Faca na caveira, eu penso em vendas. O Thiago falou que eu tenho que vender, e senão a empresa que não vende quebra. E agora sabe o que eu vou fazer? O cliente chegou para fazer o barulho que estava instalando para quando ele estressava a roda, já sei, homocinética. Qual é o lado? Vamos fazer o teste. Faz o teste de rodagem, testa. Vou trocar as duas homocinéticas, supondo aqui, já explicou para o cliente tecnicamente, aí o cliente vai lá para comprar, faz o orçamento e ele aprova. Mão de obra, serviço, vai trocar a homocinética. Antes de fazer o serviço, o cliente já chegou para a homocinética, aí tu já disse assim: olha, é o seguinte, esse problema aí é homocinética. A homocinética fica aqui e tal, então quando tu estressa a roda, ele faz esse estalo, pá, eu tenho que fazer a substituição, a troca. Mas é o seguinte, eu vou logo colocando aqui pro senhor: olha, o seu coxinho tá estourado, já era. E tá vendo esse óleo aqui no amortecedor? Olha, esse é o reservatório. Putz, o cliente já começa a ficar, meu patrão, com medo. Ele já fica com o pé atrás, porque ele já tá pensando assim: esse cara é chato, já tá querendo me empurrar, velho. Tá querendo vender o empurrômetro. Eu vou falar daqui a pouco do empurrômetro. O cara já tá querendo me empurrar. Por quê? O que ele quer? Ele quer ficar feliz. Ele quer atender a necessidade primária dele. Sabe o que é o ser humano com necessidade primária? As nossas necessidades primárias é fome. Cara, quando tu tá com fome, tu não quer saber mais de nada. Tu esquece tudo, tu pensa só em atender tua necessidade primária, fome. Outra necessidade primária, sede. Quando tu tá com sede, tu não quer saber mais de nada. Tu te dá um prato de comida, tu nem quer, tu tá garganta seca, tu quer água. É uma necessidade primária que tu tens.
O cliente está com a necessidade primária dele, ele quer ficar feliz, ele quer funcionar o carro, ele quer ver, putz, o vazamento parou, resolveu meu problema. Cara, obrigado, valeu. E aí sim, quando ele fica feliz, ele entende que aquela oficina realmente é uma oficina de qualidade, tem um bom atendimento, tem explicação técnica, tem procedimento, tem ferramental técnico, tem técnico bem treinado, e ele entende que aquilo ali é uma relação comercial e ele vai pagar, cara, aquele orçamento. Agora sim vai dizer para o cliente, olha, tem um detalhe que eu queria lembrar ao senhor. Aproveitando que o senhor parou aqui na oficina, eu não posso deixar o senhor sair daqui sem falar isso para o senhor. Eu até pergunto, o senhor é cliente novo aqui na oficina ou já tinha vindo outras vezes? Não, cara, tô vindo a primeira vez, normalmente eu não fazia serviço aqui. Então, eu até me espanto de ainda não sei se já falaram isso para o senhor. Peraí que eu vou baixar o carro aqui para mostrar. Porque já foi feito na inspeção técnica que o reservatório de expansão dele está imundo. Aí sim é um time que pensa em vendas. Isso pode ser o teu mecânico, o teu consultor técnico, isso pode ser você, dono do negócio. E aí sim eu venho lá, eu sei que eu tenho uma necessidade do cliente para atender, uma necessidade secundária. E na minha prateleira de produtos e serviços, eu tenho lá disponível. De repente, se eu oferecer, esse cliente nem sabe que ele precisa, ou ele sabe que ele precisa, mas de repente não fez ainda, postergou, e só quando der pau ele vai fazer. E de repente, se você não fizer a sua parte de fazer uma venda ativa, ao invés de uma venda passiva, deixar lá na prateleira e ficar esperando o cliente perguntar para que serve isso, esse líquido colorido. Isso é um aditivo, meu patrão. Isso aí a gente coloca lá no sistema de arrefecimento. Pronto, acabou. Poderia ter feito uma venda. O cara tem que pensar em vendas. E aí entra o cara explicando, olha, você tá vendo aqui esse seu reservatório de expansão, ele tá muito feio. Mas o grande problema não é o fato só dele tá feio, a aparência dele. É porque se tá assim por fora, imagine por dentro. Se eu continuar assim, eu vou lhe mostrar um detalhe aqui. Isso aqui é a água. Se eu costumo usar aditivo, não, tá aqui, olha, o aditivo ele é próprio pro seu carro, ele condiciona, um condicionador de metais, ele previne, ele evita que o seu carro atinja o ponto de ebulição e a água começa a ferver, aumentar a pressão no sistema, evaporar. E aí tu explica dependendo do tipo do perfil do cliente. Enfim, faz a venda, mano, faz a venda. Faz a tua parte. Eu tô empurrando pro cliente? Não, eu tô apresentando uma necessidade que ele tem, que às vezes ele não sabe que ele tem, e eu tenho isso para atender o meu cliente. E eu ia perder essa venda de aditivo, velho. Eu ia perder essa mão de obra de limpeza do sistema de arrefecimento. Muitas das vezes, quando você explica para o cliente, ele até diz, não, pior que tá me incomodando isso, cara, eu vou vender o carro, isso dá uma aparência muito feia, eu vou fazer a troca mesmo, eu quero... Como é que funciona? Me explica aí. Não, a gente tem um equipamento ali que a gente coloca, ele faz parte do sistema, faz a limpeza, vai ficar limpo, perfeito, você vai gostar pra caramba. Olha, eu tenho até uma foto aqui de um cliente que fez semana passada aqui com a gente. Olha, isso aqui era o antes, olha depois aqui. Cara, isso aqui é venda. O cliente, não, quando é que sai? Olha, mão de obra sai tanto, você vai ter que comprar um reservatório para colocar um reservatório novo. Aí o cliente vai te dizer assim, não, cara, beleza, vou fazer. Percebe como isso sim é um time pensando em vendas? Olha o efeito negativo, empurrômetro e mentira, enganação. Falar para o cliente que precisa trocar uma peça que não precisa fazer uma substituição de sei lá o que um fluido de freio que você viu com a caneta de teste e não precisa. Isso sim seria uma... Não é nem empurrômetro, esse caso é mentira mesmo, é enganação, é má fé. E o empurrômetro é chegar, metralhar o cliente, botar um monte de coisa, querer que o cliente deixe o carro 0 km na ida na tua oficina. É a realidade brasileira, galera. Dependendo do tipo de clientela que você atende, da tua localização, de uma série de fatores. E aí tem um detalhe, o cliente muitas das vezes ele vai fazer um serviço, ele não vai fazer tudo no carro. Ele não tem orçamento disponível para isso. Mas cara, de repente fazer uma higienização do ar-condicionado, ele faça. De repente fazer uma limpeza do sistema de arrefecimento dessa vez, além de trocar uma cinética, ele também faça. De repente trocar um fluido de freio, ele também faça. De repente na revisão ele só troca óleo e filtro, ele já chega, não, vim trocar óleo e filtro. Mas de repente você abre o filtro de ar dele, o filtro de ar dele está sujo, contaminado, e ele só queria trocar, quando ele fala óleo e filtro, é o óleo do motor e o filtro de óleo do motor. E o filtro de ar precisa ser substituído. O filtro da cabine precisa ser substituído.
O filtro de combustível, que parece que todo mundo esquece, que fica lá embaixo, por isso eu acho que o pessoal tem medo de tirar aquele naipe. Eu já ouvi isso no posto de gasolina. Como eu ministrava treinamento para Shell, pela Shell, do especialista Shell em lubrificação, então a gente dá um treinamento para os especialistas que trabalham dentro do posto de gasolina, o frentista, e receber aquele treinamento básico para ele entender o princípio de funcionamento do carro e precisar saber aquilo que precisa ser trocado ou não. Não vou entrar no mérito se é certo trocar lá, se é errado, se o cara sabe ou não sabe. O ideal sempre é procurar uma mão de obra especializada. Ok. E eu ouvi já dizendo, o pessoal com medo de tirar o filtro de combustível por causa daquele naipe de plástico. Vou tirar, tenho que fazer força, não tenho o alicate, a ferramenta, e aí pum, quebra. E aí lá vai dor de cabeça. Aquilo é um serviço de alto giro, rápido. Entrou, saiu, trocou o óleo, saiu, não deixa nem drenar tudo, já sai. Então é jogo rápido. Algumas empresas trabalham de forma muito eficiente em posto de gasolina, que eu já vi porque eu já ministrei treinamento para os caras. Top. Outras não fazem nem treinamento, aí que é a bronca, aí que é o problema. E o filtro de combustível que está lá embaixo, o cara não troca. Às vezes o filtro está imundo, tira, coloca lá, isso é visível, o cliente vê, ele olha, ele sabe qual é a cor da gasolina que ele coloca lá no posto, está lá, contaminado ou não, mas ela está lá, a cor da gasolina, ele vê qual é a cor da gasolina, e quando tu joga lá, ele olha, caramba, tava assim, velho. Aí ele disse, olha, imagina como não vai isso para o sistema. Daqui a pouco seu carro vai avaliar, você não troca filtro de combustível? De repente ele vai até te dizer assim, cara, eu sempre troco, faço revisão, ninguém nunca me falou para trocar o filtro de combustível, qual era o período. E aí o cara não troca, ele não é obrigado, ele não é o especialista no assunto, o especialista somos nós, que estamos dentro da oficina, que tem que dar o diagnóstico correto para o cliente. Então esse é o pensamento de vendas que eu quero passar para vocês, que muitas das vezes profissionais e empresas do nosso segmento não têm. Então a tua empresa, o teu negócio precisa sim pensar em vendas, precisa sim pensar que existe um custo fixo, um custo variável das peças que tu compra lá no teu fornecedor, da tua energia, do teu aluguel, que precisa pagar e precisa dar lucro. A empresa tem que lucro, tem que lucrar. A empresa tem que lucrar, gente, tem que ter lucro. Não é para ficar no 0 a 0, ganhar um pouquinho, parece que tem medo de ganhar dinheiro. Não, tem que lucrar, é uma empresa. Aí parece feio falar de lucro, mas não é. E a verdade é que é isso aqui no Brasil. Mas o lucro, na verdade, ele serve, não é porque eu vou botar dinheiro no meu bolso. Não é para reinvestir na empresa. Porque de repente tu quer colocar um piso melhorzinho, tu quer dar um epóxi lá, é dinheiro. Vai fazer um orçamento na Sherwin-Williams para ver quanto é que sai. Não é baratinho não, é pressão, amigo, é pressão. Dependendo do teu metro quadrado lá, vai ser porrada seca. E tem que comprar o kit todinho, ainda tem esse detalhe. Então não é barato. E mesmo que já esteja pintado de epóxi, acredite, vai desgastar. A fachada com a chuva, com o sol, chuva, ela desbota. Tem que renovar, é uma empresa, não tem jeito. Então o time todo tem que pensar em vendas. Soluções, para a gente finalizar o vídeo. Soluções, muitas das vezes você pode dizer assim, caramba, Thiago, é isso aí, cara, eu tenho que fazer mesmo. Olha, não tinha olhado por esse ângulo, eu acho que eu tenho que começar a me atentar mais. De repente vou fazer uma reunião com a equipe no sábado para falar sobre isso e vou colocar no meu plano de treinamentos anual. E se por acaso você pensou assim, caramba, não tenho um plano de treinamentos anual, assiste outro vídeo que eu falo sobre isso, tem que ter. E diz assim, putz, sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou começar a colocar isso em prática. Só que depois, de repente, tu esbarra na seguinte questão. Cara, mas eu não sou o melhor cara nisso. Não é minha aptidão. Embora tudo pode ser treinado. Você pode investir em você em treinamentos focados no assunto, investindo, praticando, que você vai se aperfeiçoar com o tempo. Mas uma solução é, você diz assim, eu não sou o melhor cara nisso, mas de repente tu tem um sócio teu que te complementa. Às vezes no sócio tem um que é mais técnico e o outro é mais comercial. Cara, então deixa esse cara que é o atacante ir pro ataque, velho. Não coloca o atacante lá na zaga que ele vai morrer lá. Tu vai botar o Ronaldo Fenômeno na zaga, cara, tu ia matar o Ronaldo Fenômeno, ele ia se sentir o pior jogador do mundo e nunca ia conseguir alcançar o destaque, porque ele é um cara matador, velho.
Ele recebe a bola, arranca, joga na frente, vai embora, pedala e chuta e é gol, pai. O cara nasceu pra ir pra cima, entendeu? Tá no sangue do cara. E tu não adianta botar o zagueiro lá no ataque que ele vai se enrolar todinho, a perna caneluda do caramba, vai chutar lá no escambau. Entende quem é o teu time, reconhece você, reconhece as pessoas que estão contigo, entende? Esse cara é o meio de campo, esse cara aqui é o atacante, parafraseando, né? Esse cara aqui é a zaga. E de repente eu não sou o melhor cara nisso, mas tem alguém que é melhor que eu nesse assunto. E, cara, me ajuda aqui, é o seguinte, eu queria dar uma mudada aqui na oficina. Cara, começa a atender mais o cliente, faz a função do consultor técnico, eu queria que funcionasse assim. Quando tu tiver dúvida da parte mais técnica, eu chego junto contigo, a gente se complementa, pá, e sai uma venda fenomenal, show de bola. Até quando eu lembro, quando eu comecei com venda de máquina e tal, algumas vezes saía eu e o Everaldo. E eu ia para aprender com o Everaldo. O Everaldo já super experiente e tal, tudinho. Ele é um cara muito bom em vendas, eu sou um cara técnico, percebe aí? E às vezes, se o cara perguntasse, sonhasse em usina de concreto e asfalto, vendíamos. Se o cara sonhasse em perguntar assim, cara, mas eu não sei se eu compro essa usina, eu não sei quanto ela vai me dar de asfalto dia, quanto de produtividade, porque eu tenho um projeto com a prefeitura e eu tenho que asfaltar sei lá quantos quilômetros. Mano, aí era comigo. Aí era jogar no peito do papai aqui que era gol. Eu dominava, era minha praia, era técnica. Eu na hora respondia na bucha pro cara. Não, essa máquina aqui, essa usina, ela vai lhe dar tanto de vazão, de asfalto. A mistura que você vai ter que fazer do teu traço vai ser esse aqui para alcançar esse tipo de produtividade. E isso aqui vai te dar tantos quilômetros de asfalto. Vamos fazer um cálculo aqui no papel? Pegava lá, aí o cara deixava o cara de queixo caído. Beleza. Só que muitas das vezes tinha cara que a gente ia atender para vender e eu chegava com toda a minha técnica, aí se o cara perguntasse tudo, às vezes o cara não queria saber de nada disso, mano. Aí o Everaldo chegava junto comigo na sala e aí o Everaldo tinha um outro perfil. O Everaldo já chegava brincando com o cara, zoando, fazendo brincadeira. Ele vê que o cara tinha um quadrozinho de um time de futebol, aí já puxava assunto com o cara, kkk, brincando, tirava sarro, falava de outros assuntos que às vezes não tinha nada a ver com a máquina e no final das contas o cara fechava o pedido, mano. E não fazia uma pergunta da usina que tem tanta parte técnica que eu dominava, porque é o perfil, galera, é o perfil. E eu não tenho que me sentir mal por isso, eu tenho que reconhecer que é algo que eu posso melhorar. Na época, quando eu estava começando, 19 anos, gente, eu vi isso e eu disse, cara, eu tenho que melhorar, me aperfeiçoar. E era algo que o Everaldo sempre brincava, ainda brinca até hoje. A gente foi para em São Paulo no treinamento e ele dizendo, é muito técnico, ele deve estar assistindo esse vídeo. E cara, pensa nisso como uma forma de complementação. Eu não tenho que ser, agora eu tenho que ser bom em vendas. Não, cara, é perfil, porque quando chega numa venda mais técnica também, agora, opa, Everaldo, aqui é minha praia, papai, deixa comigo. Existem vários tipos de clientes, vários tipos de perfis e eu espero que você consiga fazer essa leitura do teu cliente, da tua empresa. Nada de empurrômetro, isso é chato, isso é feio, isso afasta o cliente. Tu gosta de chegar numa loja e tu vai lá, aí o cara cola em ti aqui, ele fica no teu cangote aqui, o vendedor. Oi senhor, tudo bom? Se eu precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Aí tu vai e toca na calça lá. Tu vai pegar na calça e o vendedor já vem aqui em cima, já pega a calça, já te manda, não, essa calça aqui, ela custa tanto, você quer que eu pegue o seu número, quanto é que o senhor veste? Aí tu, não, tu tô dando uma olhada mesmo. Aí tu vai pra outra calça aqui, aí o vendedor tá no teu cangote. Tu anda pra outra parte da loja, quando tu vê o vendedor já fica atrás perseguindo. Cara, eu não gosto, eu me incomodo com isso. Isso é chato, velho, isso é chato. Tu não quer ser chato dentro da tua oficina, então para de ser empurrômetro, se tu observar isso dentro da oficina, fala, conversa, porque isso é uma discussão saudável para melhorar o resultado do teu negócio. E galera, é o seguinte, eu gravei esse vídeo até aqui, até agora, foi um vídeo longo, foi sem roteiro. Toda vez que não tem roteiro, nada, eu vou falando, aí vai embora, eu falo pra caramba. Mas sério, galera, de verdade, venda é fundamental e eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado a refletir sobre o assunto.
Isso aqui já foi praticamente uma palestra, não foi nem aula. Foi uma palestra de vendas aí, já quase 1 hora de gravação. Talvez na edição a galera tire alguma coisa para não ficar tão pesado o arquivo. Mas é isso, se quiser aprender, tem que realmente parar na frente da tela e assistir o vídeo. Beleza, galera? Então hoje o tema foi vendas. Você é uma empresa? Você tem uma empresa? Cara, vocês precisam pensar em venda, 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 venda. Quem vai pagar as contas são as vendas. A quantidade de vendas que você consegue alcançar com teus clientes. E venda é relacionamento. Venda não é empurrar, é você entender a necessidade que teu cliente tem e ver se essa necessidade consegue ser atendida pelo que você tem na tua prateleira de produto ou serviço, e você simplesmente só oferece ao cliente fazendo o teu melhor sempre. Tamo junto, bora pra cima, é só o começo. Se inscreve no canal, clicou, abriu o sininho, badala o sininho. Tem um Instagram aqui embaixo, o Telegram da Mecânica One, que tem dicas diárias para vocês, e é só o começo.